E esse Santos do Pelé, né, que não era só do Pelé, né, pelo amor de Deus, claro que o Pelé foi o expoente máximo, né, mas tinha o Coutinho, tinha o Pepe, tinha o Dorval, o Mengalvio, o Lima, que era um coringaço, tinha o Gilmar, que foi possivelmente o melhor goleiro brasileiro de todos os tempos, né, o Mauro na zaga, realmente um time assim, sensacional. E na minha opinião está assim, sem nenhuma forçada de barra, entre os grandes times da história do futebol, e não é só na minha opinião, né, muita gente acha isso. Então eu acho, sim senhor, que rivaliza com o próprio Real Madrid, que veio um pouquinho antes, aí, do Di Stéfano, Puskás e tudo mais, e também até com times mais recentes, como o Barcelona do Messi, e do Iniesta, e do Xavi e tudo mais, e também o Real Madrid aí, do Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, companhia limitada, Cacilhas e companhia limitada. Eu acho que ele está nesse panteão aí de, vamos dizer, os 10 grandes times da história do futebol. Eu acho que o Santos aí da década de 60 principalmente está lá, né? Um time várias vezes campeão paulista, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, né? Era um show, né? Viajava o mundo e encantava todo mundo. Realmente um timaço aí da época de ouro do futebol brasileiro, né? Talvez a época de ouro do futebol brasileiro venha desde 48 até 85, mais ou menos, quando nossos jogadores começaram a ser vendidos muito para a Europa. E aí parte dessa época dourada se foi indo aos poucos, e hoje em dia, né, o futebol brasileiro está bem abaixo dos outros, mas nessa época não, principalmente nos anos 50 e 60, foi a era de ouro total do futebol brasileiro. Os grandes craques do mundo estavam aqui em geral, não os da Europa, mas os nossos realmente, fazendo praticamente ninguém, até o Amarildo, um ou outro, né, o Didi saiu rapidinho, alguns, o Julinho Botelho, mas assim, no geral, os jogadores ficavam aqui. Até é bom consertar essa coisa errada que muitas vezes se passa, de que se diminui o Pelé porque nunca jogou na Europa. Eu acho que o fato do Pelé não ter jogado na Europa diz bem a ele, porque ele ficou num futebol que era muito mais competitivo. É meio estranho imaginar isso, porque a gente já está acostumado ao futebol brasileiro estar bem abaixo do futebol europeu, né? Champions League, os jogos, a qualidade dos jogos de lá, do futebol, campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato italiano, estarem bem acima da qualidade do campeonato brasileiro. Isso é um fato que a gente não pode escapar atualmente, mas na verdade no passado era o contrário. Eu me lembro do campeonato inglês ser motivo de piada no Brasil, de ser um festival de bola alçada na área, e times retranqueiros e a porrada comendo firme, e o nosso campeonato ser muito melhor, né? Então, assim, no fundo, se esses grandes times de hoje da Europa fossem disputar os campeonatos paulista e carioca, ou a Taça Brasil ou a Libertadores, iam penar. Os Barcelonas e Real Madrid não tinham o tamanho que tem hoje. Os Manchester United estão muito menos, foi até rebaixado 2 vezes na década de 70 para a segunda divisão. Esses times ganharam muito uma aura atual que não era verdadeira nos anos 50 e 60. Então, eu acho que o Pelé fez bem